juros simples. Então, para a gente entender como que vai funcionar juros simples, a primeira ideia que a gente precisa ter de juros é o seguinte: se um capital C, é representado pela letra C, é aplicado durante T unidades de tempo, durante um período de tempo, e a taxa, que geralmente é representada pela letra I, taxa de juros por unidade de tempo, incide apenas sobre o capital inicial, os juros, J, são chamados juros simples. Então, para ficar mais simples aqui, sem todas essas letras aí. Então, se um capital ele vai ser aplicado durante um período de tempo a uma determinada taxa por esse período de tempo, se isso for só sobre o capital inicial aplicado, é juros simples, beleza? Por quê? Porque vai ter outra situação que vai gerar outro tipo de juros que a gente vai ver numa próxima aula, beleza? Então, hoje é juros simples. Então, o que eu preciso entender aqui? Que a gente vai começar a montar a fórmula para a gente calcular juros simples. E o que eu preciso entender para essa fórmula? Nessa fórmula, o J representa os juros, tá? Tanto que já foi mencionado aqui. O C representa o capital, tá? O C é o capital, que é o valor que é aplicado ou o valor do qual está sendo descontado, esse é o capital. Tá? O I, ele vai ser a taxa percentual, é aquela porcentagem que está sendo aplicada sobre o valor, sobre o capital no caso. E o T é o tempo, tá? São os períodos, que pode ser aí, dependendo da situação, você vai ter em meses, em dias, em anos, enfim. Tá? Então, ele vai representar para a gente o tempo. Só tem que ter um cuidado muito grande. Esse tempo ele tem que estar na mesma unidade de medida que a taxa percentual. Quer ver um exemplo? Digamos que um capital lá seja aplicado a tantos por cento ao mês. Então, o tempo tem que ser em meses. Tá? Se é tantos por cento ao ano. Então, o tempo tem que estar em anos. E assim sucessivamente. Então, você só tem que ter a preocupação de que a unidade de tempo tem que estar na mesma unidade de representação da taxa percentual, beleza? E a gente vai ver isso com mais facilidade nos cálculos. E o outro que a gente precisa conhecer, que não foi mencionado ainda, é o montante, tá? Que é um valor que a gente vai precisar conhecer. Então, vamos começar aqui com a parte dos juros. Os juros simples, ele é aplicado dessa forma. Os juros é igual a CIT. Então, a palavra CIT aí facilita para você memorizar e lembrar qual é a forma dos juros. Quem é CIT? CIT é capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Então, se você multiplicar o capital pela taxa percentual pelo tempo, você vai ter o valor dos juros que está sendo aplicado sobre esse capital. Beleza? Professor, e esse montante? O montante ele é justamente o resultado final que você tem do capital mais a aplicação dos juros. Então, esse valor que é a soma do capital com os juros é o que a gente chama de montante. Tá? Então, esses daqui são os dois cálculos com os quais a gente vai trabalhar dentro de juros simples, que é para você saber fazer o cálculo dos juros e saber calcular o montante, que é o resultado da soma do capital com os juros. Quer ver? Vamos para um exemplo para ficar mais fácil da gente entender isso aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o seguinte. Um banco oferece rendimento de 0,8% ao mês. Se uma quantia de R$600 for aplicada nesse banco, vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no final de um mês. Olha só, vamos começar aqui. A primeira coisa, para facilitar a tua vida, tu organiza as informações que a questão te deu. Olha só, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com duas fórmulas, uma de montante e uma de juros. Foi dado montante para a gente? Não. Então, montante, um valor desconhecido. Outro valor desconhecido é os juros. A questão não informou qual é os juros. Olha só, porque o que a questão pergunta? Vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no final de um mês. Para eu saber quanto ele vai ter no final de um mês, ou seja, o montante, que vai ser justamente o capital dele mais os juros, eu preciso descobrir quanto é os juros, para eu saber qual vai ser esse montante. Então, são dois valores desconhecidos. Vamos ver que valor a gente conhece, então. O capital é R$600. Por quê? A questão está dizendo que é a quantia de R$600 que vai ser aplicado no banco. Então, esse é o capital. A outra informação que eu tenho é a taxa de 0,8% ao mês. Está dizendo bem aqui, 0,8% ao mês. Tá? E a outra informação que eu tenho é o tempo, que é de um mês. E aí, aquela observação que eu fiz ainda agora. Observa que essa taxa ela é aplicada ao mês. E o tempo que eu tenho está em meses. Então, está ok. A gente só vai precisar jogar ali na fórmula para fazer o cálculo. Beleza? Então, o primeiro que a gente vai ter que calcular é os juros. Lembrando, juros é igual a CIT, que é capital vezes a taxa vezes o tempo.
Então, vai ficar dessa forma. Os juros vai ser capital 600, aqui, vezes a taxa 0,8%. Professor, por que não está aparecendo 0,8%? Lembra lá que esse símbolo de porcentagem, ele nos indica que é um valor dividido por 100, é um valor sobre 100. Porcento significa dividido por 100. Então, eu tenho 0,8 sobre 100. Tá? 0,8% é 0,8 sobre 100. Então, por isso eu coloquei aqui na forma de fração, até para facilitar o cálculo. Vezes quem? O tempo, que é 1. Ok? Por que eu coloquei na forma de fração para facilitar o cálculo? Porque observa que a gente pode simplificar os zeros do denominador com zeros que aparecem lá no numerador, claro, de um número terminado em zero. Observa que o 100 tem 2 zeros, é terminado em 2 zeros. O 600 também é terminado em 2 zeros. Então, eu posso simplificar eles. É a mesma coisa que eu dividisse em cima e embaixo por 100, tá? Da simplificação de uma fração. Por isso eu estou fazendo esses cortes aqui. O que fica então para a gente? Vai ficar 6 vezes 0,8 vezes 1. Até porque foram simplificados esses dois zeros do 100 com os 2 zeros do 600. Eu sempre pergunto, mas professor, aqui sobrou 6, beleza. E esse 1 aqui, por que não aparece aqui embaixo? Porque a gente precisa lembrar que, como denominador de todo número, existe um valor subentendido que é o 1. Ou seja, aqui no 6 não aparece nenhum valor embaixo, mas existe o 1 como um valor subentendido. 0,8 não está aparecendo aqui porque eu não coloquei mais, mas o 1 é um valor subentendido como denominador dele. E esse 1 não aparece nenhum número embaixo, mas ele tem o valor 1 como denominador subentendido. Beleza? Então, toda vez que você tem o denominador 1, você não precisa colocar, porque ele já é um valor subentendido. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou 6 vezes o 0,8 vezes o 1. Então, a gente vai só fazer essa multiplicação. Aqui, ó, 1 vezes 0,8 é 0,8. 6 vezes 0,8 dá 4,80. Ou seja, os juros é R$ 4,80. Então, a gente encontrou aqui o valor dos juros. Aí, o que eu vou fazer agora? A questão estava pedindo o valor dos juros? Vamos verificar aqui. Ó. Vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no final de um mês. Ele não quer saber quanto vai ter de juros, é quanto ele vai ter no total. Ou seja, eu vou ter que calcular o montante, que o montante vai representar esse total, que é justamente o capital que ele tinha, mais os juros. Então, substituindo aqui, ó, o montante vai ser capital, é R$ 600, que a gente verificou, e os juros, o valor que a gente encontrou, R$ 4,80. Então, esse é 600 mais 4,80, o montante é R$ 604,80. Então, a gente chegou aqui ao valor que a questão está pedindo, que é a quantia que o cliente tem na sua conta no final de um mês. Tá? Professor, se fosse 5 meses, no lugar do 1, apareceria o 5, eu teria que fazer a multiplicação. Tá? Então, você tem que estar atento a que informações a questão te deu, para você substituir na fórmula e resolver. Beleza? Então, até para a gente entender melhor, vamos lá ver um outro exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui, um pouquinho maior, né? Parcelar ou não. Muitas vezes, o comprador possui o dinheiro para pagar à vista, mas escolhe a prazo. Nesses casos, é comum que sejam cobrados juros que encarecem o produto. Acompanhe a situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja oferece 2 planos de pagamento. Olha aí, o primeiro plano, à vista, R$ 500. E o segundo plano, em 2 parcelas iguais de R$ 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. Caso Cícera opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? Vamos lá, vamos entender aqui, organizar essas informações. Quais foram as informações que a questão deu para a gente? Que o preço a prazo é R$ 600, ok? Por quê? Ó, são 2 parcelas de 300, então seria R$ 300 mais R$ 300. Só que eu preciso lembrar que o valor à vista é 500. Ou seja, se a pessoa for fazer o pagamento da primeira parcela, vai ficar assim. O valor não é 500? Então, 500 menos 300, faltaria quanto? 200 para ser pago. Só que são 2 parcelas de 300. Quer dizer, então, que o valor que eu teria que pagar na segunda parcela seria 200, mas eu tenho um valor de R$ 100 de juros sendo aplicado aqui, tá? Que é para somar a parcela de R$ 300. Então, já sei que os juros é R$ 100. Tá? Por quê? 500 menos a primeira parcela a ser pago, que é 300, sobra 200. Mas eu vou pagar 200? Não. Vai ser pago o quê? 300 na segunda parcela. Então, é 200 mais R$ 100 de juro.
por isso eu sei que os juros é R$100. Observa que essa questão ela não está me pedindo para calcular os juros, pelo contrário. Pelas informações que a questão deu, ela já me deu o valor dos juros. Então, vamos ver qual é a informação que está faltando aqui, beleza? O detalhe, o capital que a gente vai ter para calcular é os R$200. Por quê? Porque é o valor restante que eu ficaria devendo. Então, ele vai ser o capital, R$200. Olha só, e aqui a gente vai ter a taxa, que é o valor que a gente não conhece. Porque olha só o que diz a questão aqui. Caso Cícero opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros? Ou seja, ele quer saber o valor do I, que é a taxa mensal, viu? Que é a taxa que a gente tem. E aí, a gente vai ter que observar o tempo. O tempo vai ser o quê? 1 mês. Por quê? Porque ela vai pagar a entrada, logo no ato da compra, é R$300. O restante já paga no mês seguinte. Ou seja, é os juros de um mês. Os juros de um mês é R$100. Lá, que a gente já acabou de observar. Tá? E aí, como a questão está pedindo aqui a taxa, o que eu vou precisar fazer? Só substituir na fórmula e resolver para a gente descobrir essa taxa. Então, vai ficar assim. Lembra lá que a fórmula juros é igual a CIT. E aí, olha só, no lugar do J, vem o 100, que é no lugar dos juros, igual, capital é 200, então no lugar do C vem o 200, vezes a taxa, não sei quanto é, vou continuar usando a letra I, então, vezes o tempo. O tempo é 1 mês só, então o valor é 1. Aí o que a gente vai fazer? Vou multiplicar 200 vezes 1 vezes I. Então 200 vezes 1 dá 200, 200 vezes I, 200I. Vou repetir aqui o 100. Então 100 é igual a 200I. Tá? Continuar aqui para o lado. O que eu vou ter que fazer? Como o meu objetivo é encontrar o valor do I, que é a taxa, eu só tenho que isolar ele de um lado da igualdade. Eu vou isolar ele desse lado que ele já está. Vou passar o 200 para o outro lado da igualdade. Observa que o 200 está aqui multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 100 sobre 200 igual a I. E aí eu posso simplificar. Observa que aqui os dois números são terminados em zeros. E, nesse caso, os dois são terminados em 2 zeros. Então, eu posso simplificar os 2 zeros de baixo com os 2 zeros de cima. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que eu dividir em cima e embaixo por 100. O resultado que ficaria seria 1 meio. 1 meio é igual a I. Eu cheguei no que a questão está pedindo? Olha só, ele quer o quê? A taxa mensal. E aqui a gente tem opções para marcar. Então, a taxa ela não está na forma de fração, ela está na forma de porcentagem. Então, para eu chegar na porcentagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em número decimal. 1 dividido para 2 dá 0,5. Vou fazer aqui para o lado. 0,5 é igual a I. Só que a questão não está em número decimal, ele está em porcentagem. Então, eu vou transformar esse 0,5 em porcentagem. Lembra lá que para te transformar em porcentagem, basta multiplicar esse número decimal por 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50. Então, aqui eu tenho 50%. Professor, como é que chegou nesse 50%? Lembra lá que quando você multiplica o número por 100, você movimenta a vírgula 2 casas para a direita. A vírgula não estava aqui antes do 5? Ó. É como se a vírgula estivesse aqui antes do 5. Ela veio aqui, ó, 1, 2. Tive que acrescentar um zero, que não aparecia aqui. Eu tive que acrescentar esse zero para a vírgula poder andar 2 casas. Então, a vírgula que estava aqui na frente, ela veio 1, 2. Por isso, o resultado é 50%. Tá? Depois que eu multipliquei por 100, eu acho o valor em forma de porcentagem. 50% é igual a I, quer dizer, então, que o I é igual a 50%. Ou seja, a taxa mensal que está sendo aplicada aqui é uma taxa de 50%, por isso a gente marca a alternativa E. Beleza? Então, observa que aqui eu precisei pensar um pouquinho mais para eu descobrir o valor dos juros que está sendo aplicado, que é um valor de R$100. Lembrar que o capital é 200. Tudo isso está sendo aplicado num prazo de 1 mês para eu encontrar a taxa percentual. E a taxa que está sendo aplicada é uma taxa de 50% de juros. Beleza? Então, essa daqui era a aula que a gente tinha para hoje, uma aula simples, uma aula de juros simples. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!